A Câmara analisa um projeto de lei que muda as regras para a concessão do auxílio-doença. O autor da proposta é o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e é com ele que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Jaciene. Prazer falar com vocês. Deputado, o projeto, pelo que a gente entendeu aqui, lendo aqui o texto do projeto, ele procura aí facilitar a vida de quem está dependendo aí de receber o auxílio-doença, né? Vamos explicar aí para o pessoal que está acompanhando aqui o Palavra Aberta, o que muda? Como é que esse projeto pode facilitar aí a vida dessas pessoas? Olha, é um projeto simples, mas com uma possibilidade de trazer um benefício enorme para milhares, eu diria milhões de pessoas, porque ele resolve um problema, ou pelo menos ele estabelece já de maneira até permanente, uma garantia para o segurado da Previdência de que naquele momento difícil da vida dele, quando ele está doente, quando ele não pode trabalhar e que ele tem direito ao auxílio-doença, se em 60 dias a Previdência não agendar a perícia para garantir que ele receba isso que é direito dele, ele automaticamente começa a receber pelo menos um salário mínimo a título de auxílio-doença até que ocorra a perícia. Por que isso, Jaciene? Porque nós, inclusive, vimos isso recentemente. Os peritos, após o período da pandemia, a pandemia mudou a vida de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, não é só o coronavírus que está aí. As doenças continuam, as pessoas estão sujeitas a ter acidentes. E é preciso que a gente acabe com essa ideia de que quando uma pessoa adoece e ela vai receber um auxílio-doença, como se isso fosse um favor do governo. Não é nenhum favor, é um direito do cidadão e ele paga para ter esse direito. Ele paga todo mês lá a sua contribuição previdenciária, muitas vezes por uma vida, né? E às vezes é justamente quando já está com a idade um pouco mais avançada, ele se vê acometido por uma doença e tem direito a receber naquele período que ele não está trabalhando, por razões óbvias. Isso já está calculado no que a gente paga por mês de Previdência. Só que a Previdência fica numa situação muito cômoda. Se ela não marca a perícia, e isso aconteceu recentemente, porque quando voltou o atendimento presencial nas agências do INSS, os peritos chegaram à conclusão de que eles não tinham condições adequadas para trabalhar e formou-se aquela fila enorme e chegamos a ter casos de pessoas que estavam ali 6 meses, até 1 ano, sem receber nada, sem trabalhar, não recebe da empresa. Porque a empresa ela é obrigada a pagar só por 15 dias, depois a obrigação é da Previdência. Isso faz parte, como eu disse, do que a gente paga por mês. É um seguro que a gente tem, né? A Previdência não é só para aposentar, ela é um seguro também para te garantir a cobertura numa hora dessa. Pois bem, não marcavam e o cidadão ficava sem receber, sem ter dinheiro até para comer ou para comprar o remédio. O meu projeto de lei estabelece que passou 60 dias que fez o requerimento com um atestado médico de que a pessoa está doente, se a Previdência não marcou ou não atendeu o cidadão, ele começa a receber automaticamente. Então, tá certo, deputado. O projeto é o 4708 de 2020. O senhor apresentou, deputado, em razão aí da pandemia mesmo? Olha, eu te confesso que por isso que a experiência na vida pública, ela também tem o seu valor, né? A gente vive aí uma verdadeira onda, quase que da antipolítica, do tipo assim, eu só quero novidade. Mas eu estou na vida pública já há algum tempo e a gente vai observando e vê que não é só na pandemia que aconteceu isso. A gente vê que o cidadão brasileiro, muitas das vezes, ele é vítima de um certo descaso da estrutura pública, mesmo ele tendo direitos. Muitas das vezes esse direito não é respeitado. E o aposentado ou o cidadão que contribui ali, paga a Previdência, né, ele é, com frequência, tratado como se ele estivesse recebendo um grande favor do Estado. E não é nada disso. Previdência é direito e as pessoas pagam por isso. E eu já vinha observando que, com frequência, alguém me ligava, olha, eu entrei com um pedido de direito do meu seguro de saúde e eles não marcam a perícia, eu estou há 3 meses, eu já estou sem dinheiro para comprar os remédios, como é que eu faço? Né?
e é como se o INSS estivesse fazendo um grande favor de atender aquela pessoa. Então, nós colocamos na lei o seguinte: passou 60 dias, não atendeu, pagamento obrigatório até que venha a perícia. E quando vier a perícia, né, se porventura ela cortar o benefício, ele continua tendo o direito de recorrer, de revisão, etc. Mas se ela mantiver, ela corrige, inclusive, o valor, porque é claro que o seguro dá direito não apenas a um salário mínimo, é uma renda proporcional ao que você paga de previdência. Mas o salário mínimo que eu pus na lei é justamente para garantir o básico para o cidadão, e a grande maioria dos trabalhadores brasileiros estão ali próximo do salário mínimo em termos de contribuição previdenciária. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, falando um pouquinho sobre o projeto 4708 de 2020. É uma proposta do deputado que muda aí a regra, então, para a concessão do auxílio-doença, como o deputado está explicando aqui para a gente. O texto do projeto é simples, né, deputado? Prevê exatamente isso, né? A pessoa entrou com requerimento, 60 dias passado aí desse pedido, né, para fazer a perícia. Se a perícia médica da Previdência Social não for marcada, não for realizada, então a pessoa, o segurado aí tem o direito a receber pelo menos aí esse valor de um salário mínimo por mês, né? Não é isso? Exatamente. Isso tem um efeito também de impor à Previdência um pouco mais de cuidado com o seu segurado, com o seu contribuinte. Ou seja, eu penso que a partir do dia que a minha lei for aprovada, penso até que o ideal hoje, com tudo organizado, informatizado, a Previdência possa dar um atendimento mais ágil, não demore nem 30 dias. Entrou com o pedido, dentro daquele mês mesmo, já dê o resultado. De fato, você precisa ficar 3 meses, 4 meses, 1 ano, o que for necessário, de acordo com a análise do perito, do médico. Agora, se não aprova a minha lei, a Previdência continua nessa posição muito cômoda. O indivíduo tem direito, requer, e ela não dá nem resposta. E conclusão, ele não recebe da empresa, porque a empresa também não é obrigada a continuar pagando a um trabalhador que não vai trabalhar, né? Mas também não recebe da Previdência. Olha que injustiça, ele está doente, é o momento mais difícil da vida dele, e ele não recebe nada. E isso não é agora, na pandemia, que ocorreu apenas, não. Isso é muito comum no Brasil, até porque nós estamos sujeitos a ter greves, por exemplo. O direito à greve é um princípio constitucional no Brasil, né? A Previdência tem que estar preparada para isso. Olha, se os meus servidores entraram em greve, ou eu vou contratar um serviço de perícia, ou eu vou cumprir a lei do deputado Domingos Sávio. Eu vou pagar pelo menos um salário mínimo para aqueles que requereram, com um atestado médico. Não é também só vou lá e eu não quero pregar, né, aquela teoria de que a gente tem direito a tudo e a gente não tem deveres. Não, eu acho que as pessoas têm que ter sempre a responsabilidade de, ao exigir os seus direitos, cumprir os seus deveres. Estou pagando minha previdência em dia, estou cumprindo meu dever, estou agindo de boa fé, eu estou com um problema de saúde, fui ao médico, pode ser o médico da empresa, pode ser o médico do serviço público, do SUS, né? Ou até o médico particular. Me deu o atestado que eu estou incapacitado para trabalhar, que eu preciso ficar em repouso. Eu protocolo aquilo. E a Previdência não me chama para perícia e não me paga, está errado. Então, nós temos que fazer com que o Brasil funcione respeitando os brasileiros. Por isso, o meu projeto de lei, eu espero que a gente possa aprová-lo rapidamente para garantir esse direito a todos os brasileiros que são segurados da Previdência Social. Tá certo. Deputado, a gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta, viu? Muito obrigada aí por trazer aí esses esclarecimentos, né, a respeito aí da sua proposta. Obrigado, Jaciene. Espero que os meus colegas parlamentares me ajudem, porque eu sei que não é fácil aprovar um projeto na Câmara. Já aprovei alguns, mas esse é simples, é objetivo, é bom para o segurado e não é ruim para o governo, né? Só faz o governo ser mais eficiente, a Previdência ser mais eficiente. E se ela não for, pelo menos não prejudica o cidadão que hoje está sendo prejudicado. Muito obrigado, um abraço a todos. Nós conversamos com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. A gente fica por aqui e até a próxima.